Estamos aqui mais uma vez reunidos. Louvamos, glorificamos, sabemos que o mundo jaz no maligno, mas aquele que tem um chamado, aquele que foi escolhido, aquele que tem se procurado preparar a cada dia para estar de pé diante do Senhor, esse tem as bênçãos do Senhor na vida dele. E nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Amém? A palavra do Senhor diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te ilumina. Essa noite eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito de aparências, coisas que parecem que muitas das vezes nós fazemos alguma coisa que às nossas vistas parece vantajoso, parece que estamos fazendo a coisa mais certa, a coisa mais correta, mas com o passar dos dias nós vimos que não é aquilo que nós pensamos. Tem um cartaz aqui na igreja que diz que Deus é bom, Deus nos deixa plantar o que quisermos, mas a colheita, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E se nós plantamos sementes boas, nós vamos colher boas coisas, mas se nós plantarmos sementes ruins, nós não vamos colher coisas boas. E em cima dessa palavra, aparências se enganam, que eu gostaria de nessa noite estar tentando falar alguma coisa nesse sentido em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor, o Senhor conhece a nossa mente, o nosso coração, as nossas limitações. O quanto, ó Pai, eu sou limitado, o quanto, Senhor, sou carente, preciso de Ti, o quanto, ó Pai, sem Ti nada somos, sem a Tua presença, sem o Teu Santo Espírito, ó Pai, falando através da minha vida e preparando, Senhor, os nossos corações. Seria somente, ó Pai, feito disso o apóstolo Paulo, um ferro batendo, um sino que se ressoa, não teria mudança, não iria cair em terra boa. Pai, mas eu creio na Tua palavra, eu creio, Senhor, na Tua presença real e verdadeira, para fazer mudanças, para fazer transformações, ó Pai, na vida de cada um que aqui se encontra, na vida daquele, ó Pai, que está nos assistindo pela internet, que o Senhor tenha total liberdade para mudar, para transformar, para abrir o entendimento, a compreensão, ó Pai, para que esse venha entender e compreender a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa os Teus servos, os Teus filhos. Derrama, Senhor, a Tua unção, a Tua compreensão, e que essa palavra dessa noite venha trazer vida e vida em abundância, que venha despertar, que venha abrir os olhos, ó Pai, daqueles que estão distraídos, que não estão prestando atenção, mas que haja um renovo, um retorno, ó Pai, para o Senhor, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar. Quando o apóstolo Paulo,
falou isso aqui em Efésios 14, numa outra versão, diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Nós temos que prestar atenção que esse texto está nos falando de oportunidades. Oportunidades que temos durante a vida. E quando o apóstolo Paulo aqui está falando, Paulo estava dando uma ampliação daquilo que estava escrito lá, que está escrito lá em Isaías, capítulo 60, aonde tem uma mensagem muito grande para a gente, aonde é basicamente a mesma coisa, mas só que aqui falado 700 anos antes da vinda de Cristo, quando o profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 1 e 2, Isaías diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Você tem certeza, você tem a convicção que a glória do Senhor está sobre você? Que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. Mas segundo esse texto de Isaías, a glória do Senhor está sobre as nossas vidas. E quando nós observamos esses versículos, isso é um apelo para que o incrédulo, que não deixem passar a grande oportunidade, aquele que ainda não viu a expectativa da luz do Senhor, não deixe passar essa oportunidade. E aqueles mesmo que estão na presença do Senhor, que muitas das vezes estamos distraídos, não estamos vendo tudo o que está acontecendo e como está acontecendo e na velocidade que está acontecendo, para que a gente se desperte. Em Colossenses capítulo 4, versículo 5 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Portar com sabedoria para com os que são de fora, aqueles que não têm luz ainda, aqueles que não entenderam os planos de Deus, aqueles que não compreenderam que estamos vivendo a última hora, os últimos minutos, e que precisamos ter sabedoria. E quando aqui em Colossenses vai dizendo isso, olha, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Não perder a oportunidade. Você que tem a luz, você que foi chamado, você que tem o brilho do Senhor, feito Isaías capítulo 60, aqui está falando, que nós somos luz nesse mundo de treva. Que aí estão. Nós não podemos perder oportunidades. Oportunidades de estarmos falando desse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão magnífico, que no meio de toda essa tribulação que aí se encontra, os deles estão guardados. Nós temos que olhar por reflexos da história. E quando nós vimos que os reis de Israel teve reis bons e maus reis. Teve reis que foram excelentes, mas teve reis que fizeram tudo errado. Mas quando a gente olha para a história, todos eles tinham um profeta, todos eles tinham um conselheiro, que estavam ali juntos, para alertar, para chamar atenção, para falar, opa, observa, oba, conserta, isso que você está fazendo não está certo, isso está errado. Um conselheiro,
uma pessoa que trazia a palavra de Deus para o coração daquele rei. E quando nós olhamos para a história, nós vimos Davi. Davi tinha Natã, um profeta, que o acompanhava, que o aconselhava, e devido aos conselhos que Natã dava para Davi, Davi ouvia, Davi obedecia, Davi seguia. Mais tarde, Davi vai até dar um nome de um filho dele, coloca o nome de um dos filhos, em homenagem a Natã. Em homenagem a Natã. Mas também a gente vê a história de Acabe. Acabe, que teve todas as oportunidades, mas não conseguiu entender o momento que ele estava vivendo. Teve tudo para fazer as coisas certas. Elias estava no pé de Acabe constantemente, mas todas as vezes que Elias chegava perto de Acabe, Acabe falava com Elias: chegou o perturbador de Israel. E a palavra de Elias sempre era a mesma: não sou eu que perturbo Israel, é você. Você que é o perturbador. Você é que tem atrapalhado Israel. Há conquistas nas nossas vidas que no momento parecem ser verdadeiras, parece ser bênção. Acabe, esse rei, queria posição. Se lá em 1 Reis, 1 Reis capítulo 16, versículo 31, diz assim: como se fora coisa só menos andar eles nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezebel, filha de Etabal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou altar a Baal na casa de Baal, edificou altares em Samaria. Também Acabe fez poste ídolos, de maneira que cometeu mais abominação para irritar ao Senhor. Quando nós temos as bênçãos do Senhor e fazemos conquistas, e muitas das vezes essas conquistas nós achamos que elas são bênçãos, mas se nós não soubermos administrar essas conquistas, elas se tornam uma maldição. Acabe queria de todas as maneiras ser maior do que o reino de Judá. O reino já estava dividido e Acabe queria posição. Agora Acabe vai casar com a filha do rei fenício. E quando Acabe se propõe o casamento com a filha de Etebaal, Jezabel, Acabe casa com ela porque os fenícios eram um povo navegador que negociava madeira, nobres, ouro, pedras preciosas. Habitavam em várias cidades às margens do mar Mediterrâneo. E com o seu casamento com Jezebel, o rei esperava ter assegurado para o seu reino a amizade da maior potência comercial da época. Acordos, contratos. Casou por interesse, casou para conquistar posição, mas não levou em conta quem era o seu passado, de onde ele vinha e qual era a função dele como rei de Israel. Com o casamento com Jezebel, o rei Acabe esperava ter assegurado para o seu reinado a maior potência comercial da época, em vez de buscar aliança, alicerçar com o povo de Israel, com os princípios de sua fé, no Deus de seus pais
e assim consolidar o seu reino. Em vez dele procurar firmeza no Deus de Israel, que garantia que se o rei andasse nos caminhos, nos princípios, o reino dele se firmava. Acabe fez tudo errado. Procurou se fortalecer, agiu pela razão e pela astúcia. Quantas das vezes, meu irmão, nós olhamos para uma pessoa que tem poder, que tem posição, e muitas das vezes nós olhamos para aquela pessoa e falamos, opa, vou encostar nessa aqui, porque, como diz um ditado popular, trabalhar para pobre é pedir esmola para dois. Trabalhar para pobre é pedir esmola para dois. Mas não vemos que os acordos que fazemos, se não estiver debaixo das bênçãos do Senhor, debaixo da orientação, debaixo da boa mão do Senhor, teremos problema. Acabe pensou que alcançaria seus objetivos. À semelhança de muitas pessoas querem alcançar seus objetivos e muitas das vezes fazem até aliança com o inimigo, faz aliança com Satanás, como Acabe fez, faz aliança com o diabo e acabam vendendo a sua alma para propósitos escusos. Deus é bom. Nós plantamos, feito eu falei aqui. Ele nos deixa plantar aquilo que quisermos, mas a colheita é obrigatória. É verdade que a semente se multiplica de forma como ela é. A semente só vai multiplicar de acordo com o que ela é. Se a semente for ruim, não vai nascer coisa boa. Se você semeou discórdia, semeou intriga, semeou inveja, é só o que vai colher. Só vai produzir coisa ruim. O casamento com Jezebel foi um desastre, não apenas para o rei, mas para toda a nação. Imagine um povo que adorava um Deus único, uma teocracia, mas agora estava adorando poste-ídolos, adorando a Baal, fazendo coisas que não deveriam fazer, levando ramos ao nariz em adoração a Astarote, fazendo bolo normal em casa, em homenagem à Rainha dos Céus. Tudo por causa de uma união mal sucedida. Por indução de sua mulher, Acabe construiu casas para Baal, edificou altar, adorou, levantou poste-ídolo, promovendo mais abominação entre o povo, provocando assim a ira do Senhor. Acabe chamou para si, chamou para a nação, chamou para o povo a ira de Deus. Olha, quando um dirigente é mau, quando o dirigente é ruim, ele está à frente do povo, ele tem autoridade, ele é posição sobre o povo. Se ele falha, se ele erra, o povo sofre as consequências. E aqui agora o povo começou a sofrer as consequências desse casamento. Uma mulher malvada, uma mulher sanguinária, ela ainda se tornou perseguidora implacável dos profetas, dos servos de Deus. Matou muitos, matou muita gente mesmo, matou os profetas. E a palavra dos profetas foi silenciada. Olha, quando a palavra profética silencia, a morte espiritual está chegando. Quando a palavra do Senhor não tem espaço, não tem guarita,
é sinal que a morte está chegando. Quando a palavra profética de correção que incita a santificação, que a palavra do Senhor é uma só, sede santo, porque eu sou santo, é uma palavra profética, uma palavra de correção, aonde todos nós temos que ter na cabeça que uma vez que tomamos a posição pelo Senhor Jesus, nós não podemos continuar com as velhas maneiras de ser, as velhas maneiras de pensar. Tem que haver transformação, tem que haver mudança. Quando a palavra profética de correção, que incita a santificação, é silenciada por qualquer motivo, abre espaço. Se a palavra de santificação não entrar no coração, não tiver gravada, que nós precisamos de consertar, mudar a cada dia, que é preciso a santificação, porque senão nós não veremos ao Senhor. Deixa espaço para que outra palavra, que não é de Deus, entre. Outra palavra vai entrar, outros convites vão chegar, outras portas vão se abrir, deixando gretas, deixando falhas para que o inimigo entre. Muitas pessoas que outrora foram usadas pelo Espírito Santo, com o passar dos tempos, substituíram a direção do Espírito de Deus pela direção do Espírito do mundo. O Espírito do mundo, ele vem devagarzinho, ele vai encostando devagar, para tirar a nossa atenção daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, é diminuir o valor daquilo que é santo. Começamos a perder a noção do que é santo, do que é sagrado. Quando nós começamos a perder isso, é sinal que o fim está próximo. Estamos caindo. Começamos a não observar a nossa vida, que para estarmos à frente de qualquer coisa, para estarmos pregando, para estarmos louvando, para estarmos em cima do altar do Senhor, nós temos que parar um pouquinho na nossa vida, durante o dia, lermos a palavra, orarmos, buscarmos a direção do Senhor, não se achegar às coisas santas de qualquer maneira. Não é assim de qualquer maneira. Aquele que está à frente, aquele que está ministrando, ele tem que estar com a vida em ordem com o Senhor, porque senão ele vai trazer maldição para cima de outras pessoas, vai levar outras pessoas, induzir outras pessoas ao erro, ao fracasso, à queda. E quando perdemos a direção de Deus e a direção do espírito do mundo entra, é aí que entra Jezabel. Aí que a Jezabel entra na vida das pessoas. Aí que o espírito de luxúria, de beleza, de encantamento, de querer ser bonita. E se você pegar o dicionário e conferir qual o significado do nome Jezabel, Jezabel significa a pura. O significado do nome significa pura, mas é pura somente na aparência. É só aparência. Toda a figura que você vê de Jezabel, ela está pintada, ela está maquiada, ela está muito bonita. Em qualquer filme que você olhar, um filme de época, vai mostrar uma mulher muito linda, uma mulher muito bonita. Uma mulher que até na hora da sua morte, que sabia que ia morrer, ela foi se enfeitar, foi se maquiar, foi se arrumar toda, para que aqueles que olham isso, entender e compreender que o que sobrou daquela mulher? Somente as palmas das mãos. Somente as palmas da mão.
cachorro comeu aquela mulher por completa. E hoje, quantas pessoas estão perdendo a oportunidade, a chance de despertar, de observar as escolhas. Porque o tempo tá aí, o tempo está acabando. E quando nós olhamos, é somente aparência, pois esta é a sua doutrina. É mostrar aparência para aqueles que olham para ela. Aqueles que observam a Jezabel vão achá-la bonita, linda. Vão desejar ter o mesmo corpo, a mesma aparência, os mesmos ambientes que ela frequenta. Mas é só aparência. No fundo, é morte. É a doutrina dela, é produzir um abismo entre a posição e a situação real do cristão. É abrir um abismo, é falar, opa, não tem nada a ver, não precisa ser tanto correto assim. Isso é fanatismo, isso é loucura. Não seja assim desse jeito. E ela tenta trazer uma confusão entre posição em Cristo e o que é uma posição, uma situação e uma posição. A posição em Cristo é aquela que você crê no que está escrito. Está escrito, está valendo. O que tiver aqui, vale. O que tiver aqui, vale. Por exemplo, você professou a Cristo como seu Senhor e Salvador. O dia que você confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, a palavra do Senhor nos diz que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo passou. A velha vida, a velha maneira de pensar, a velha maneira de agir, o velho rabugento. A pessoa se torna maleável. A pessoa se torna flexível dentro da palavra do Senhor. Será? Muitas das vezes nós temos que parar um pouquinho e perguntar, será se as coisas antigas ficaram mesmo para trás nas nossas vidas? Será se houve a mudança que a palavra pede, que a palavra exige, que a palavra nos mostra? Ou na nossa pessoa permanece a mesma criatura antiga, aquele gênio insuportável, aquela pessoa que continua do mesmo jeito, eu sou de Cristo, mas desaforo comigo não. Desaforo eu não aceito não. Eu sou crente, mas não sou bobo. Será se continuamos desse mesmo jeito? Daí nós podemos concluir. A posição que ela assume é uma e a situação verdadeira é outra. A posição que ela assume diante de Cristo é uma, mas a situação verdadeira da vida daquela pessoa é outra. Essa pessoa nunca teve um encontro verdadeiro, nunca esteve realmente na presença do Senhor, nunca falou verdadeiramente, Senhor, eu quero o Senhor, como meu Salvador. Muda a minha vida, muda a minha maneira de pensar, o meu jeito de agir. Faz de mim, Senhor, um vaso novo, quebra-me. Transforma a minha vida. Posição assumida. Não é uma situação verdadeira, é outra. Quando fazemos um abismo entre a situação e a posição, confessando uma causa, confessando uma coisa e vivendo outra, estamos complicando a nossa vida cada dia. Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus não muda. Nós temos que entender isso, que tudo que a palavra do Senhor está nos mostrando aqui
nos textos que nós vimos, é que nós não podemos perder as oportunidades que são colocadas diante de cada um de nós, para falarmos desse amor de Deus, mas a transformação tem que ser real, tem que ser verdadeira. Não adianta a gente assumir uma posição diante de uma pessoa de ser crente, mas os nossos atos, a nossa postura ser outra. Sermos crentes, perto de crentes, é fácil, mas ser crente diante do incrédulo, dando testemunho, na maneira de falar, de agir, de pensar, de vestir, de ir, de vir, é outra situação. As nossas atitudes nos falam mais do que quem somos, do que simplesmente palavras. Lembrar que as oportunidades vêm. Faça as escolhas corretas. Não deixe que o inimigo te engane. A Bíblia fala que no final dos tempos viria o enganador e que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Se possível. Se for enganado, se está sendo enganado, é porque está cochilando, está bobeando, não está prestando atenção que o Deus de paz, o Deus de glória, aquele que ressuscitou Jesus Cristo, ressuscitou para nos dar a vida eterna e junto com Ele, adentrarmos as moradas eternas. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que possamos, não estou falando só para vocês não, é para mim mesmo, que temos que vigiar a nossa vida, dia após dia, porque os dias são maus, são dias de trevas e não de luz, dias de angústias, dias de sofrimento, dia de escuridão, feito diz o texto aqui em Isaías, capítulo 60, repetindo mais uma vez, levanta-te, resplandece, levantai e resplandecer, porque há uma luz na sua vida. Resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando você se levanta, quando você se coloca de pé, quando você se põe à disposição do Senhor para ser um vaso, para ser usado por Ele, para procurar a santificação, a correção, a mudança, a transformação de vida, a sua luz começa a brilhar. E para quem você falar, vai ouvir, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. A trevas encobriu a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Como que os povos têm visto a glória de Deus sobre as nossas vidas? Temos aproveitado as oportunidades, feito nós lemos lá em Colossenses, não perder as oportunidades de estar falando do amor, do carinho, da misericórdia desse Deus, e que possamos pensar e saber que o Senhor tem nos dado oportunidades de mudança e de transformação a cada dia. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém?